Bom dia, povo de Deus. Bom, falar aqui rapidamente porque que eu não estou indo para a igreja, tá? Não estou indo porque aqui em São Vicente é tudo muito difícil para mim. O acesso, né, à igreja é difícil, eu tenho que passar pela Imigrantes, o que é muito perigoso. Falar sobre que agora eu não estou morando, né, no Guarujá, para quem não sabe. Estou eu aqui com a minha família, graças a Deus, morando em São Vicente. Não me adaptei ainda a muita coisa daqui, tô ainda acostumada com a rotina do Guarujá. Meu Deus, calma aí, gente, que eu tô ainda lenta, tá? Vamos lá. E sobre falar também que teve gente que chegou na minha mãe, no meu irmão, enfim, falando que eu me desviei. Gente, vamos com calma, tá? Segura aí um pouco a língua, vigia no que fala. Não me desviei, tô aqui eu firme e forte na presença de Deus. Não estou indo por esses motivos, tá? Por estar morando em São Vicente. Teve gente que veio questionar comigo, mas se você não vai, você vai entrar em pecado, que você vai se desviar da igreja, que você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Bom, vamos lá falar sobre isso. Não, obviamente que a gente sabe que quando a gente se afasta, né, por motivos pessoais, às vezes há pessoas sim que se afastam e não voltam e vai para outros caminhos. Bom, mas uma coisa que eu sempre falo, quem realmente sentiu a presença de Deus, quem foi batizado no Espírito Santo, quem desceu as águas, gente, quem teve uma experiência com Deus, nunca na vida vai se afastar, entendeu? Pode até haver momentos que ele vai se afastar, vai dar o desânimo, vai acontecer coisas, mas ele, mais do que depressa, ele volta, que ele vai ver que precisa de Deus mais do que tudo na vida. Eu falo por experiência própria já, algumas vezes. Eu falo que eu tentei, né? Tentei me afastar, tentei ser do mundo, mas o mundo não me pertence, então eu pertenço a Cristo. Graças a Deus por isso. Em casa eu oro, eu busco, eu sempre tô ali. Um beijo pro tio Alex, pra tia Kelly aí, que sempre tá aí orando por mim, firme e forte, que me auxilia, que quando eu tenho dúvidas, vou lá, pergunto, tira minhas dúvidas, ele ora por mim, principalmente o tio Alex, que sempre tá ali orando por mim quando tenho algum problema. Esses dias fiquei doente, não divulguei para ninguém, fiquei ruim, saí desmaiada de casa com dores muito forte e ainda nada definido, né? O médico falou que era pedra no rim, e sendo que a dor é lado contrário, eu acredito que seja vesícula, mas não acusou nada. Enfim, gente, foi uma coisa muito confusa nessa área. E ele andou orando por mim, né? E graças a Deus, desde então não tenho sentido dor nenhuma, não me deu mais crise nenhuma. E eu queria só ter esclarecido isso, tá, gente? Estou buscando em casa, estou orando, jejum, oração, sempre tô aí, firme e forte. Óbvio que tem coisas que vêm, quer desanimar, mas muitas coisas, inclusive, vêm querendo desanimar, mas eu não tô me deixando levar por nada disso. E quando vem o pensamento, aquele 0800 tio Alex, tá acontecendo isso. Gente, desculpa, inclusive tem gente que até fala, mas por que você chama ele de tio, se ele é pastor? Gente, ele foi o que fez meu discipulado, ele me discipulou e quando ele me conheceu, eu tinha, nossa,
Tenho o Ministério Palavra de Vida desde sempre, né? Quando era uma garagem ainda, né? E então, tô aí com o pastor João desde sempre. Por mais que até cheguei a um tempo e ficar com o pastor Sandro, né? Com o tio Sandro também, que chamo de tio. Meu paizão, um beijo. E a tia Sueli lá, né? Beijo, mãezona também. Bru, vó, amo vocês. E aí nessas indas e vindas eu nunca me deixei levar por alguns problemas. Também tia Sueli conversando muitão comigo, né, tia Su? Sempre conversando, não deixando desanimar, orando por mim, oração maravilhosa. Que as orações da tia Sueli é aquela levanta defunto. Se tu tá morto, tu vive em 2 pulos, minha filha. Não tem espírito que não se restabeleça. Mas, deixando as brincadeiras de lado, vamos fazer uma oração aqui, tá? Justifiquei já o motivo de eu não estar indo à igreja, aos cultos, né, da PV. Vamos fazer uma breve oração e iniciar a palavra aí que Deus me deu. Senhor Jesus, agradeço por mais um dia de vida, por mais um dia em Tua presença, Deus. Te agradeço por tudo que tens feito e por aquilo que ainda vai fazer em minha vida, Senhor. Agradeço por todos os que vão assistir este vídeo. Agradeço pela vida, Pai, do pastor Alex, que tem me ajudado, da tia Sueli, do pastor Sandro, Pai. A vida do Caio, Deus, que por um tempão me ajudou, conversou, me orientou. Pela Juliana, Deus, que mulher do Caio, que está aí também conversando, auxiliando, sempre disposta a ouvir. Senhor, agradeço pela vida da minha mãe, do meu pai. Senhor, agradeço pela vida de todos os que estão comigo, Pai, o tempo todo, podendo me ouvir, podendo me auxiliar, podendo me ajudar de alguma forma, Pai. Seja em oração, seja em aconselhamento, seja para tirar dúvidas, Senhor, seja para falar um pouco de Ti. Senhor, agradeço, Deus, pela vida, Pai, de cada um dos meus amigos, de cada um que me cerca, Pai. Senhor, abençoe a vida, Pai, de todos. Faça presente, Pai, na vida de todos, inclusive na minha, Deus. Se faça presente, Pai. Não deixa que meus problemas possam virar prioridade, mas que Tu seja a minha prioridade, Deus. Que meus problemas possam ver que eu tenho um Deus, Pai, e que Ele é maior do que todos os problemas que eu tenho, que Ele é maior do que tudo que eu tenho nessa vida, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Só tenho a agradecer. E somente a pedir que o Senhor venha me capacitar para que eu possa dar esta palavra, Pai. E que eu possa ter discernimento ao falar, que eu possa conseguir explicar, Pai, da mesma forma que o Senhor veio falando ao meu coração, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Amém. Bom, gente, eu tentei ser mais breve possível na oração. Vou também tentar ser breve na palavra. Se falar de Deus fosse fácil, todo mundo falava. Não é verdade? Todo mundo servia a Deus. Tenho diversas palavras que compartilho com alguns amigos mais íntimos, mais pessoais. Não divulgo as ministrações que Deus me deu, mas essa daqui, já há algum tempo Deus tem falado muito forte comigo, que tem um amigo meu, um beijo pro Jefferson, te amo de coração, meu irmãozão.
Eu chamava ele de ursinho puff. Hoje ele tá aí com o ursinho puff dele, pequenininho, né? O bebezinho dele. Coisa mais linda. Ele uma vez, eu lembro que há muito tempo atrás ainda, logo no comecinho ali, quando estava na Oswaldo Cruz, a Palavra de Vida na Oswaldo Cruz, ele falou para mim e para Evelyn, quem encolhe fogo com fogo será queimado, uma palavra que Deus tinha me dado, eu compartilhei para ele, e ele falou assim, que eu deveria ter falado, né, para outros jovens sobre a palavra que Deus tinha me dado. E eu, criança, com medo, não entendia ainda muito bem sobre as coisas de Deus. Apesar de estar tantos anos na igreja, mas quando a gente é criança não tem discernimento, né? Para falar sobre o assunto. E aí ele comentou isso comigo e hoje eu lembrei que eu não iria falar a palavra, né? Talvez por um pouco de medo, que é uma coisa também que eu vou comentar aqui. Enfim, vamos lá. Em 1 Reis, deixa eu prender aqui, que aí fica melhor, não foge o fone. 1 Reis 18:32. 1 Reis 18:32. Deixa eu colocar aqui também, gente, só um minuto. Vamos lá. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto foi referente ao altar, né? O altar usamos para adoração, né, a Deus. Usamos para falar do amor de Deus, para cantar, ministrar, enfim. Quando usamos o altar, eu logo de cara, assim, que falou sobre o altar, que estava quebrado e tal, me veio à memória como posso te explicar isso? Veio em mente algo quebrado, né? E aí eu já assimilei isso como algo da nossa vida. Às vezes, nosso espiritual, né, tá tão destruído por problemas da vida,
por acontecimentos, por decepções, que deixamos de colocar Deus como prioridade, deixamos de adorar. Quando deixamos esse momento acontecer, é quando já estamos muito machucados, né, espiritualmente. E às vezes também deixamos o pecado entrar. Quando o pecado entra, quando damos prioridade ao pecado, porque tem muitas das vezes que a gente pensa assim, aquilo ali é pecado, mas Deus perdoa depois. Eu vou fazer, mas Deus perdoa depois. Pelo menos não vou me arrepender, né? Pelo menos não vou poder falar que eu não fiz. Sempre temos aquelas desculpas chulas, né? E não podemos deixar isso acontecer, que isso vai destruindo o nosso espírito, né? Vai nos afastando de Deus, vai fazendo o nosso altar ficar sujo, quebrado, né? Destruído. E aonde que o inimigo começa a entrar, a fazer a bagunça, né, na nossa vida. E quando damos essa oportunidade, né, do pecado entrar, sabemos que é difícil, mas quando deixamos Deus entrar na nossa vida, Cristo reconstrói, né, nosso espiritual. Como que eu vou reconstruir? Como eu vou preparar meu altar para adoração a Deus? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando. Não é fácil, não é fácil mesmo. Já estive no mundo, para quem me acompanhou sabe o quanto que eu virei a cabeça. Pessoas ali sempre me ajudando, orando por mim. E agradecendo inclusive ao Caio, que me deu uma força enorme quando foi para mim voltar, porque quando eu voltei eu fiquei um pé no mundo, um pé na igreja, e não queria ficar assim, olha, eu sou crente, mas não tenho compromisso, né? E se somos cristãos e não temos compromisso com Deus, do que adianta então servir a Deus, né? É que nem eu falar que eu tenho uma mãe, um pai, que eles me criaram bem e que eu não obedeço às regras dele, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí, nesse mesmo caminho. E se deixamos, né, Deus entrar e fazer a mudança, né, na nossa vida, isso pode reconstruir nossa alma, né? E deixar, né? Não só deixar ele entrar, mas deixar ele se manifestar na nossa vida. Tirar nossos problemas como prioridade e colocar Deus como prioridade na nossa vida, né? Porque estamos muito acostumados a viver de qualquer maneira, né? Esse problema aqui eu posso resolver. Esse problema aqui eu posso fazer tal coisa por ele. Gente, entenda uma coisa, nem sempre nossos problemas conseguimos resolver sozinhos. Solução não é buscar através de amigos, às vezes nem mesmo nossos líderes, né, pastores, líderes, podem nos auxiliar. Há problemas que só Deus pode resolver. E aonde que as pessoas acabam se afastando da presença de Deus, não entendem isso. Quando Deus começa a agir na nossa vida, temos que dar a liberdade dele mudar a nossa vida, né? Porque eu vou falar por mim mesma, quando eu voltei, né, para Cristo, teve coisas que Deus tirou de mim que eu não queria que Deus tirasse.
Eu não estava aceitando que Deus tirasse de mim certas coisas. Para mim, foi muito difícil ter que perder amigos, ter que perder pessoas próximas de mim, pessoas que se afastaram, que eu achava que era amigo, né, na verdade, mas que não eram meus amigos de verdade. E para quem me conhece sabe, quando eu pego amizade com alguém, gente, o quanto que eu grudo naquela pessoa com a minha vida. Hoje eu tenho meia dúzia de amigos, eu acho que é muito. Eu poderia citar aqui o nome deles, são pouquíssimos, poderia contar nos dedos. Em uma mão eu conseguiria contar. E isso me doeu muito. Hoje já não me causa dor, me causa alegria, né? Não por perdê-los, que óbvio que isso daí eu acho que não é alegria para ninguém, mas por saber que Deus me livrou de algo a partir do momento que eu deixei meu altar ser reconstruído por Ele, entendeu? É algo que mexe muito com a gente, né? Algo que às vezes não estamos preparados para receber da parte de Deus. Por isso que fala preparar o altar. Como que você vai preparar para estar disposto a abrir mão das coisas da sua vida, né? Para deixar Deus entrar. É você orando, é você jejuando, é você buscando, é você sabendo o que Deus preparou para você. A partir do momento que você começa a entender as promessas que Deus tem para sua vida, você começa a abrir mão de coisas que nem você acreditaria que teria forças para abrir mão. Nesse meio tempo, o inimigo colocou dúvidas na minha cabeça referente ao meu marido, se eu deveria estar com ele, se eu não deveria estar com ele. Foi algo que me machucou muito, porque ele é o amor da minha vida. Imagina um momento que Deus te coloca em prova de uma maneira tão dolorida. Tipo, vamos provar se realmente você está me servindo, ou você prefere a sua família ou você prefere Deus. E você fala, eu prefiro Deus, e tipo, você fala, pronto, agora eu perdi minha família, né? Para quem conhece, meu marido é ateu. Isso daí não é novidade nenhuma, ele não tem a esconder isso nada de ninguém. Pastores sabem disso, meus líderes sabem disso. E isso daí, e o inimigo usou ele de forma que ele perguntou para mim, eu deitada, ele veio e perguntou para mim, você prefere quem? Né? Você prefere o teu filho, a tua família, ou você prefere Deus? E eu falar, não, eu prefiro Deus. E aquele processo foi um processo de reconstrução. Nem sempre a reconstrução é forma fácil, né? Às vezes precisamos de pessoas ali próximos da gente e não vai ter. No processo, eu acredito, não sei se com todas as pessoas é assim, às vezes a gente não entende a metodologia de Deus, né? E no processo, Deus me machucou, né? Porque Ele sabia que era a forma que eu entenderia. Porque se fosse fácil, eu não daria valor. Se fosse fácil, eu largaria de mão novamente a presença de Deus. Eu não levaria em consideração. Então, assim, Ele sabendo que Deus me provou de forma mais rude possível, né? Da forma que Ele falasse assim, olha, ou você vai despertar agora, ou você não vai despertar nunca mais. Então eu vou tirar o que você tem de melhor, o que é mais valioso para você, né? Então Ele fez isso, Ele me tirou por pouco tempo a minha família. Eu tive amigos para estar me auxiliando, para estar me ajudando e tudo, mas nada confortável. Era como se eu estivesse ali presente, com várias pessoas presentes, né, em volta de mim, mas eu não tivesse ninguém ao mesmo tempo. Então esse processo de reconstrução foi difícil demais para mim. E eu quero que entenda uma coisa, que nem sempre o que Deus vai permitir te machucar para poder te reconstruir.
é o processo de reconstrução. Porém, você vai ter que estar disposto a abrir mão de tudo para servir a Deus. Porque nenhum momento na Bíblia fala que seria fácil servir a Deus. Todos os momentos você vê Deus colocando à prova alguém. Em todos os momentos, do primeiro ao último capítulo da Bíblia, versículo da Bíblia, você vai ver Deus colocando alguém à prova. O processo, a metodologia de Deus não é a mesma que a nossa. Deus, obviamente, nos olha como filho, mas a forma que eu vou conversar com meu filho não vai ser da mesma forma que Deus vai conversar comigo. Porque somos grandes, somos adultos já. A forma que Deus conversa com uma criança não é a mesma forma que Deus vai conversar comigo, com você. Eu chegar para o meu filho, eu vou explicar dessa forma, eu vou chegar para o meu filho e falar, filho, ó, não mexe aí, porque aí machuca, né? Vou explicar isso várias vezes para ele, não mexe aí que isso daí machuca, não mexe aí que isso daí machuca. Criança, ele tem o costume de sempre te rebater, sempre teimar, sempre achar que aquilo realmente não machuca, que você está falando isso só para ele não mexer. E ele vai teimar, até a hora que ele vê que aquilo machuca ele realmente e que aquilo feriu, né, ele de alguma forma e que ficou alguma cicatriz, alguma sequela, alguma coisa, até a hora que vai lá a mãe, o pai, socorrer, cuidar, para que não gere problemas maiores. E assim é com Deus, né? Porém, Deus vai, às vezes, no processo de reconstrução, Deus trabalha de forma tão radical com a gente, que quando passa tudo, tu fala, meu Deus, eu nem acredito que eu tive força para passar por isso. Mas é onde você fica tão chocado, tão abalado, que você já pensa, eu não posso errar novamente, porque se eu me afastar, né, se eu errar novamente, isso pode acontecer de novo. Então é a forma de Deus nos ensinar e nos restaurar, né, fazer com que voltemos para a presença dele, que deixamos ele entrar na nossa vida e não deixar ele sair mais, né. Porque muitas das pessoas estão lá, quando ele fala sobre o rego, né, que ele aponta a separação dos dois mundos, a satisfação, a congregação do Senhor, né, isso daqui foi a minha anotação que eu coloquei aqui. Deus não aceita duplicidade, né, dois deuses, né, às vezes colocamos pessoas, né, acontecimentos em cima de um pedestal, como se só aquilo dali vamos adorar aquilo dali. Às vezes até o nosso problema a gente torna aquilo dali como adoração. Eu tô falando de problema, gente, mas isso são em várias áreas da nossa vida. Eu tô falando de uma forma que todos possam entender. Porque a forma que Deus falou comigo é algo... Para quem já teve essa experiência com Deus, né? Não é a primeira vez que eu tenho, mas é a primeira vez que eu exponho ela. Sabe que é um negócio muito louco, é algo que não... muito rápido, né? Tem pessoas que já estão aptas a isso. Eu já não tenho muito esse costume, eu consigo entender para mim mesma, mas para explicar sou horrível para isso. Mas enfim, gente, Deus, ele não aceita duplicidade no serviço. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. É como a água juntando com óleo, eles não se batem. Entendeu? Deus, quando ele te escolheu para servir a ele, né? Ele escolheu exclusivamente você. Ele não ficou
Ai, olha, eu vou escolher a Sabrina. Ai, não, será que eu vou escolher fulano de tal? Será que Deus, ele é um Deus que não põe dúvidas na nossa cabeça, né? Ele tira dúvidas. Ele não é um Deus que serve aos dois lados. Ou ele é Deus, ou ele é mundo. Ou ele é espírito, ou ele é carne. Entendeu? E temos que deixar esse lado, né, da nossa vida, deixar a carne falar, deixar o espírito falar mais alto e não deixar a carne falar. É óbvio, o homem é falho, o homem é pecador, enfim, é carne, sabemos de tudo isso, mas não use isso como desculpa para poder pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Isso daí, eu acho que eu cresci escutando isso. Filha, ó, o salário do pecado é a morte, não vai mentir. Entendeu? Não é algo para se pôr medo, é algo para você pensar. Entendeu? Porque Deus não é um Deus de medo, Deus é um Deus de amor. As pessoas às vezes confundem isso. Deus é a forma de Deus nos explicar. Deus, ele não vai ficar assim para você, olha, se você pecar, quando chegar lá no juízo final, você vai pagar por isso, porque você já sabe disso. Você já sabe que para toda ação há uma reação e você vai ter consequências, né? Se você aceitar, não, olha, eu vou pecar, mas é só hoje. Não existe só hoje. Tem uma musiquinha infantil que fala pecado, pecadinho, pecadão. Gente, não existe diferenças de pecado. O mesmo pecado de quem cometeu um adultério é o mesmo pecado de quem mentiu. Não existe diferença. É a mesma coisa eu pegar uma moeda de 5 centavos aqui do meu marido escondido e falar, não, essa aqui eu vou pegar para mim. É minha moeda. Sendo que não é minha, é um roubo, gente. Entenda isso. Quando falamos aqui sobre a lenha, eu até tava dando aqui só uma catada, tá, gente? Quando eu tava falando aqui sobre a lenha, né? Aqui eu tava falando agora sobre o espírito, né? Que temos que deixar da carne, deixar o Espírito Santo, né, agir na nossa vida. Temos que deixar, a partir do momento que ele entra, né, na nossa vida, temos que deixar ele agir, deixar fluir, entendeu? Às vezes, eu particularmente, né, quando falava assim, ai, deixa o Espírito Santo fluir a sua vida, deixa o Espírito Santo. Gente, eu tinha um medo, vocês não têm noção do medo que eu tinha. Era uma coisa muito louca. Parecia que era um monstro de 7 cabeças. Olha, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Não, meu Deus do céu, eu não posso deixar isso, jamais, você tá louco. Era sempre minhas respostas. Eu morria de medo porque eu via a forma que Deus usava as pessoas, eu via a forma que Deus transformava, eu não estava disposta a mudar isso, né? Temos que deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida, deixar o fogo queimar, gente. Se vocês soubessem o quanto é bom sentir a presença de Deus, a gente não teria tanto medo. Não teria tanto medo. Quando a gente ora, quando a gente se consagra de verdade, sabe? Quando a gente se entrega, né?
entrega o nosso coração a Deus e deixamos, sabe, o Espírito Santo entrar, adorando, né? Damos o nosso melhor, damos o nosso sacrifício, né? O sacrifício que eu falo é quando abrimos mão de coisas que a gente não esperava, que a gente não acreditava que seria possível, né? É onde o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e é onde que ele começa a trabalhar de forma que a gente jamais poderia talvez entender, né? Porque é um processo às vezes não tão rápido, mas é uma coisa, eu costumo falar que é uma coisa muito louca, porque não tem como explicar, gente. É algo inexplicável. E é assim, a restauração, ela não é algo forçado, ela é algo que tem que ser aceito. Assim como Deus entra na nossa vida, Ele não vem aqui já arrombando a porta e ó, cheguei, sou eu sou Deus. Poderia, mas não faz, entendeu? Porque lá tem uma passagem que fala que eis que estou à porta e bato, né? Então Ele bate, se abrirmos, Ele entra e Ele se faz presente em nossas vidas e muda, né? A água, né? 4 cântaros de água que Ele colocou é a limpeza, né? Como eu disse, às vezes o processo não é tão rápido. Então a limpeza é algo que é um processo. Tem áreas nas nossas vidas que serão limpas, né? Que serão deixadas para lá. E o que Deus quer nessa área é a purificação, né? E quando todo esse processo, né, de purificação, né, de restabelecimento, né, com Deus acontece, é onde Deus se mostra presente na nossa vida, né? É onde Deus se mostra Deus não só para você, mas para quem está em volta de você. Às vezes, aqui em casa mesmo, não preciso ir muito longe. Eu falo de mim, gente, para não usar pessoas, né, como exemplo, que eu acho isso chato. Falar de mim mesma. Às vezes eu tô em casa, às vezes eu não me sinto exemplo, às vezes eu não sou exemplo para quem tá em casa. Então, como as pessoas podem ver Deus, né? Como as pessoas podem ver Deus se você não é um exemplo? Se você não mostra isso, né? Não demonstra isso, quando você deixa esse processo acontecer, você tem que estar disposto a ser um exemplo. Claro que você será cobrado, você será julgado, as pessoas que estão em volta serão as primeiras a te julgar, entendeu? Ah, você é cristão? Nossa, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, mas você não é exemplo disso, mas você não é exemplo daquilo. Por isso que por isso que temos que estar firmes com Deus, né? Quando deixamos, né, o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer todo esse processo de mudança, Deus, você consegue ouvir melhor Deus, você consegue sentir melhor Deus, né? Você se sente mais próximo, você sente como se você tivesse uma intimidade maior. Você acaba criando uma intimidade com Deus. Tenha
a sua própria identidade com Deus, né? E você será cobrado. Não adianta para onde que você vai, se você vai estar numa roda de amigos, se você vai estar dentro de casa. Isso daí é para quem serve Deus, já por si só, antes de passar por esse processo, já é julgado. Imagina para quem está ali firme com Deus, né? São julgamentos atrás de julgamentos, são coisas atrás de coisas que virão, né? São provações. Deus, como eu falei logo no começo do vídeo, Deus nos prova a todo momento. Na Bíblia mesmo mostra várias vezes que Deus provou várias pessoas, vários personagens da Bíblia Deus provou. Quem dirá a gente? Estamos acostumados a tudo reclamar na vida. Tudo. Em todos os... Nossa, meu Deus já tá me levando para outra direção. Lá em João 5, aqui para falar, vamos falar, né? Meu Deus. João 5, deixa eu ver aqui, gente, só um minuto. João 5, 8 e 9 ali, né? Onde fala sobre o homem que estava no leito e tal. E ele fala que para Deus, né, que para Jesus, que não tem ninguém para colocar ele no tanque e tal. Jesus fala para ele: levanta e anda, né? Não estamos acreditando no poder de Deus. Muitas das vezes a gente questiona isso. Mas será que Deus pode? Eita Deus! Será que Deus pode? Será que Deus é capaz? Não coloque Deus à prova. Deus é Deus e ponto. A gente sem Deus somos nada. Quando Jesus fala para ele: levanta e anda, levanta do teu leito e anda. E ele questiona, ele fala: mas poxa, não tem ninguém, né? Todo mundo vai lá, é curado, é como se fosse o maior oba-oba, né? Maior festa aí, todo mundo curado. Gente, não é bem assim que funciona. Às vezes a gente tem que parar de olhar o que acontece na vida do próximo e deixar que aconteça na nossa. Começar a acreditar no Deus que existe na nossa vida. Muitas das vezes deixamos de acreditar nisso. Às vezes questionamos se Deus é Deus. Que cristãos somos nós? Que geração de cristãos somos nós? Muitas das vezes estamos tão acostumados a reclamar de tudo, a fazer da vida sempre uma coisa horrorosa, né? Que acabamos deixando não é bem servir a palavra que eu posso usar, mas deixamos de adorar a Deus de forma verdadeira. Entendeu? Temos que deixar de olhar para os lados, olhar as coisas que acontecem na vida dos meus irmãos e focar na nossa, ter um alvo, ter um foco. O que você quer para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida? O que você pode fazer para isso acontecer? Porque assim, Deus tem uma promessa na sua vida, mas o que você tem feito para que essa promessa se cumpra? Você tem buscado? Você tem buscado a melhoria da sua própria vida? Você tem buscado na palavra o que essa promessa representa para você mesmo? Você acredita nessa própria promessa que Deus fez para sua vida? Porque muitas das vezes Deus fala assim: olha, vamos colocar pequenas coisas, né? Porque é pelas pequenas coisas que a gente questiona. A gente é tão, às vezes, duro, né, de coração, que
acabamos questionando até as pequenas coisas que Deus pode fazer. E há algum tempo atrás, eu cheguei a questionar também quando Deus falou para mim que através da minha vida poderia salvar muitas outras vidas para Cristo, e eu questionei isso. E eu falei, meu Deus, realmente pode mesmo. Mas e aí? Eu estacionei, eu não fiz mais nada. Não busquei, não vi como que eu poderia fazer isso. Deus não vai chegar e falar assim para você, olha, a sua promessa é tal. Tá aqui ela, ó. Pronto. E qual foi o valor que você deu para ela? Porque tudo que a gente sabe que tudo que se dá de mão beijada, a gente não valoriza depois. Eu, por esses dias, andei pensando, andei buscando, e eu falei, Deus, já tá na hora, já deu, né? Hora de mudar, vamos sair do banco e vamos começar a agir. E Deus me colocou no coração, falou assim, Deus, se o Senhor falou para mim que eu poderia salvar vidas, então vou levantar e vou começar a agir. E aí eu conversei com alguns amigos, Deus levantou alguns amigos, pessoas que eu já, como Deus é maravilhoso, né? Quando eu comecei a pensar sobre o assunto, Deus começou a me trazer amizades, ó. Tinha muitos anos, que eu já conhecia há muitos anos, mas que eu não valorizava, que eram só pessoas que passavam por mim, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? E ali era palavras ao vento. Eu nunca cheguei a perguntar sobre a vida daquela pessoa, se aquela pessoa